Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao Hoje no Ar, o programa de entrevistas do Grupo Hoje de Comunicação. Nosso convidado de hoje é o candidato a vereador de Suzano, Douglas Pena. Ele é um economista e digital influencer de 30 anos. Solteiro, nascido em Suzano e morador do Jardim Modelo, é formado em Ciências Econômicas. Iniciou sua carreira aos 16 anos como designer gráfico. Trabalhou como analista financeiro na Torre Santander entre 2014 e 2016 e em 2021 ingressou no gabinete do prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, onde ficou até maio de 2024. Pena concorreu também a vereador de Suzano por 2 vezes, em 2016 e em 2020. Atualmente, ele é candidato a vereador de Suzano pelo MDB. Douglas, é um prazer te receber aqui mais uma vez. Quero agradecer muito, Léo, a sua disponibilidade sempre aqui para eu voltar, a gente bater mais um papo, agradecer ao grupo hoje pelo profissionalismo, por sempre me receber muito bem aqui, a Neuza, o Walter, todo mundo, muito obrigado. Bora bater mais um papo. Prazer nosso é te receber, Douglas, já é um amigo de longa data. E eu queria que você falasse um pouco assim, a gente nem sempre explora tanto essa questão, talvez em algumas entrevistas, mas aproveitando que você é economista, a gente queria falar qual é a influência que a economia tem, principalmente na política e dentro de uma gestão de município, porque a gente, principalmente em épocas de eleições, o pessoal fala muito de economia, não, mas a economia tá boa, mas a economia tá ruim. Então, como é a influência da economia dentro de toda esse aspecto político que a gente vive, principalmente em ano de eleições? A economia, tem alguns estudos que mostram que ela é extremamente fundamental para as eleições presidenciais, por exemplo. São as eleições que são mais influenciadas pelo quesito econômico, porque é uma eleição que se discute a política macroeconômica, que seria a geração de emprego, juros, inflação. Então tem essa influência muito forte nas eleições para presidente, para governador e tudo mais. E nas eleições municipais também está por aqui, mas eu acho que as eleições municipais elas falam e tratam muito mais sobre temas que estão mais na porta de casa do cidadão. Então é o posto de saúde, a escola, o buraco que está na rua. Tem vários estudos da ciência política que mostram essa diferença de influência. A grande questão é que tudo é economia, né? Até porque tudo é política também, né? Então, quando a gente, por exemplo, sai para comprar e reclama do preço das coisas, é economia. Quando a gente está desempregado e com dificuldade, porque foi alguma decisão da política econômica que gerou esse desemprego ou esse emprego. Então, a influência é total. Tem até um caso específico, eu não lembro qual presidente americano, que ele estava discutindo por que ele estava com baixa aprovação. E aí o secretário do Tesouro falou para ele, é a economia, o estúpido, né? Tem esse ditado muito frequente entre os economistas, de que, é a economia, entendeu? Uhum. Então influencia diretamente, até porque é a renda, né? A economia é uma das principais discussões dentro da política, porque é a renda das pessoas. Se não tem geração de renda, é geração de riqueza, as pessoas não têm dinheiro, não têm o que comprar, não gera emprego, enfim. Todo um ciclo vicioso começa a partir de uma política econômica mal formulada. Uhum. Já uma política econômica bem formulada gera prosperidade, gera desenvolvimento para a cidade, para o estado e para a federação. E você tem visto essa prosperidade, esse desenvolvimento na cidade de Suzano? Olha, a cidade de Suzano mudou muito nos últimos anos, isso é inegável, que o quanto que a nossa cidade cresceu, o quanto que a nossa cidade melhorou. Só que eu acho que a gente precisa ter um olhar mais sensível para o desenvolvimento da nossa cidade, que são 2 conceitos diferentes dentro da economia. A cidade de Suzano cresceu porque veio gente de fora, vieram novas empresas, a gente teve esse crescimento, geração de emprego, ok, isso é crescimento. Só que quando a gente olha para o desenvolvimento, a gente precisa falar sobre a qualidade de vida dessas pessoas. A gente precisa falar do acesso à educação, do acesso à saúde, a gente precisa falar do acesso à cidade para se deslocar dentro da cidade com transporte público ou no transporte privado, qual que é a qualidade desse deslocamento, falar sobre trânsito. Uhum. Então, quando a gente olha para esse desenvolvimento, a gente precisa discutir isso. Suzano tem muito o que avançar dentro do desenvolvimento, mas inegavelmente é uma cidade que cresceu muito, né? E falando nisso, hoje o grupo político do qual você faz parte apoia a candidatura do Pedro Ixi a prefeito de Suzano com Said Rafu de vice-prefeito na chapa. Na sua opinião, essa chapa é capaz de trazer essa questão de desenvolvimento tanto quanto ou em paralelo ao crescimento? Eu acho que sim, acredito que sim, porque é o grupo político que trouxe o crescimento da cidade nos últimos anos. Porque Suzano nem crescer antes desse grupo político estar na prefeitura crescia.
Então, a partir desse novo momento da cidade, que a cidade vive, é a partir do trabalho que foi feito nos últimos 8 anos pelo prefeito Rodrigo Axuxi. Então, o trabalho que o Said fez também ao longo dos últimos anos na cidade, como candidato, como vereador, como presidente da Câmara, como um político super importante para a cidade, foi super fundamental, né? Então, a participação dele nessa chapa é indiscutivelmente o melhor nome que poderia ter, né, do Said Rafu, que é um grande amigo e é um político muito hábil, que deve ser muito admirado e respeitado por essa habilidade política que ele tem, e também da proximidade que ele tem com a cidade. É um cara que conhece Suzano, é um cara que anda bairro a bairro, que conhece todo mundo. É impressionante o quanto que o Said é um cara popular na rua, né? E o Pedro é o candidato do Rodrigo, então eu acho que a gente tem muito o que ganhar com essa chapa. E daí, Douglas, você sempre esteve envolvido em política de forma geral, né? A gente estava falando, como você disse, tudo é economia e tudo é política no final das contas. E você ajudou em campanhas e você chegou a ser candidato 2 vezes. Como você decidiu? Falou assim, não, eu vou ser candidato a vereador de novo esse ano vai ser... O que você acha que vai ser o diferencial desse ano, inclusive? Para mim, a política sempre foi sobre o propósito. Não é sobre o poder, não é sobre dinheiro, política não é sobre influência. Política, para mim, é sobre propósito, é sobre o quanto que eu consigo impactar na vida das pessoas positivamente, gerando uma qualidade de vida melhor, resolvendo os problemas que estão na porta da casa das pessoas. Para mim, política é sobre isso, do que necessariamente sobre poder, dinheiro e qualquer outra coisa. Então, para mim, eu sempre que estive na política, fui candidato as outras vezes, fui trabalhar na prefeitura de Mogi, fui chefe da articulação política lá. No final das contas, era tudo sobre como melhorar a vida das pessoas. E não sobre quem que é o poder, ou se o poder é meu, ou o meu ego. Política é cheia de ego, né, Léo? Cheia dessa picuinha, esse pensamento pequeno, esse pensamento mesquinho. E eu nunca tive isso, eu nunca fui dessa forma, nunca enxerguei a política desse jeito. E agora a gente está construindo, né? Eu fui candidato as outras vezes, a gente conseguiu somar força, crescer esse projeto. E esse ano é o ano que esse projeto vai alcançar a Câmara de Vereadores. Vou me eleger vereador, mas não é sobre mim. É sobre todas as pessoas que estão junto comigo construindo esse projeto. É sobre a dona Cléo, que mora lá no Jardim... No Gardênia, que nunca foi no Max Pfeffer, porque não tem renda suficiente para pegar o ônibus. É sobre o seu Clóvis, lá no Ipelândia, que mora lá, que tem vontade de fazer voltar a cultura do rodeio na cidade, com todo o cuidado aos animais, enfim, é sobre essas pessoas. É sobre o Sensei Rafael, que tem um projeto de jiu-jitsu lá no Badra, que está formando campeões que vão representar Suzano. É sobre o mestre Clayton, que faz um projeto incrível de taekwondo lá no São José. É sobre essas diversas pessoas junto comigo. São essas pessoas que vão vencer as eleições comigo e são essas pessoas que vão fazer o meu mandato junto comigo para a gente conseguir impactar a cidade. No esporte, na cultura, defendendo a rotatória em Palmeiras, brigando pelo transporte escolar, assim como nós brigamos pelo transporte escolar do Jardim Quaresmeira. Para mim, política é sobre isso. Uhum. E você tem falado muito sobre isso, Douglas, nas suas redes sociais, principalmente sobre a necessidade de você votar em políticos com projetos para a cidade e que entendam o dever do vereador. Você sempre destaca muito isso, questão de entender o dever do vereador. E na sua opinião, a atual composição da Câmara de Suzano entende de fato o papel do vereador? E você, para talvez hoje os nossos espectadores não saibam, mas a sua compreensão de qual é o papel do vereador também. É bom, acho que já aproveitar essa deixa e já falar também. Então eu vou começar pelo final. Ok. Para mim, não só para mim, mas para a Constituição Federal, o papel do vereador é com base em 3 funções que ele tem: de fiscalizar os serviços públicos, de legislar, criar leis municipais de acordo com o ordenamento jurídico e representar a população para aquilo que a população realmente demanda junto ao governo estadual, ao governo municipal. Então, o vereador é sobre isso. Agora, a gente fiscaliza de verdade os vereadores de Suzano, né, na média, não todos eles, a gente não pode generalizar, mas há uma fiscalização efetiva dos serviços públicos. Quais foram as leis criadas que realmente impactam a cidade de verdade nos últimos anos? E esses vereadores vêm representando a população? Essas são perguntas que a população tem me respondido negativamente para essas 3 perguntas. E é por isso que eu sou candidato.
né? Se eu achasse que tava tudo bem, a cidade estava maravilhosa, que a Câmara não precisa melhorar, eu nem era candidato. Mas eu sou candidato porque eu acredito que o Legislativo de Suzano pode fazer mais. E respondendo a sua primeira pergunta agora, tem alguns vereadores que eu conheço o trabalho, que eu respeito muito, que eu tenho amizade. Mas, na média, a Câmara de Suzano tem uma qualidade muito baixa mesmo. São vereadores que não sabem fazer política, vereadores que não sabem legislar, tem vereadores ali que não sabem fazer fiscalização do setor público. Infelizmente, tem vereadores que assim, o vereador e esse copo aqui é a mesma coisa, entendeu? Infelizmente não, né? O copo até seria melhor do que alguns vereadores, porque certamente não traria tantos custos para o poder público. Então, eu acredito muito que a Câmara de Suzano precisa melhorar esse nível na média, né? Inclusive, Douglas, uma das suas medidas que você fala caso você seja eleito é de uma revisão de todas as leis de Suzano e de algo que você chama de o revogaço. É isso aí. Por que você entende a necessidade dessa revisão e, inclusive, da revogação de muitas leis? Inclusive, se você tiver alguns exemplos de leis que você já tem em mente, que você acha que deveriam ser revogadas, eu acho interessante falar aqui na entrevista. Suzano tem mais de 5.578 leis ordinárias. Se você for somar, ainda tem leis complementares, ainda tem a lei orgânica do município. A gente precisa fazer com que o vereador, o papel dele de legislar, não é só criar leis. Vamos criar a lei do dia tal, vamos fazer tal. Não é só sobre criar as leis, mas é sobre legislar e também é revogar aquelas que são ruins. É por isso que a gente, durante o mandato, a gente vai ler essas 5.578 leis, uma a uma, e vai propor a revogação daquelas que são ruins. Fazer uma revisão real da legislação municipal. Porque não adianta só a gente ficar criando lei para... Não, é sobre legislar e melhorar a vida das pessoas, entendeu? Porque qualquer candidato poderia simplesmente falar, vou criar a lei tal, a lei tal. É sobre criar leis também, mas é sobre fazer a revisão do nosso Código Municipal. E melhorar a qualidade de vida das pessoas. A gente desburocratizar, a gente melhorar o nível da legislação municipal. Isso faz com que a economia, inclusive, Léo, como você fez lá na primeira pergunta, seja melhor. Que a gente vai revogar leis que são ruins para a cidade, que podem estar travando a vida dos empreendedores da cidade. A gente ainda não leu as 5.578 leis, eu já li várias delas, mas não todas elas, e a gente quer realmente passar esse pente fino na legislação municipal. E daí um dos seus projetos também, a gente quer falar bastante sobre projeto aqui, Douglas. Uhum. E um deles é sobre o Domingol, né? Que seria o transporte gratuito da cidade aos domingos. Isso já foi uma iniciativa, por exemplo, que a cidade de São Paulo começou recentemente. E eu queria que você falasse como você pretende viabilizar esse projeto, porque a gente sabe que muitas vezes um vereador não pode criar um projeto que onere o município. Então, como você pretende viabilizar esse projeto em conversas com a prefeitura e tudo mais? Não tem como fazer esse projeto se não tiver o diálogo com o executivo. O executivo precisa querer fazer. E a gente pode articular, a gente pode conversar, mostrar, mas o executivo tem que ser parceiro nessa iniciativa. E aí, dentro disso, eu fiquei muito feliz com a posição do candidato a prefeito da minha chapa, o Pedro Isch. Ele disse que é muita irresponsabilidade quem promete a tarifa zero. E realmente é verdade. Não dá para fazer a tarifa zero em Suzano de segunda a segunda-feira. E aí, nessa entrevista, ele também falou que essa iniciativa custaria 12 milhões de reais. Isso. Tá acontecendo aqui? Tá acontecendo um negócio... Que isso? O que foi? O que é isso? Amostradinho? Não seja amostradinho, não venda o seu voto, senão faça sua passagem. Legal, legal. Bom, Léo, essa daqui é uma das iniciativas que a gente tem feito nessa campanha, que é o amostradinho, né? O amostradinho é um meme que viralizou e a gente tem falado muito sobre a compra e a venda de voto, que é crime e é imoral. Sim. Então o amostradinho, ele faz a passagem daquelas pessoas que querem vender o voto, entendeu? E é por isso que a gente tem andado na cidade com o amostradinho para falar sobre o voto consciente, né? Porque quem vende o voto compra pobreza. Não ganhou R$50, comprou pobreza. Comprou falta de médico no posto, comprou
falta de professor na sala de aula, falta de vaga em creche, qualidade ruim do transporte público. Então, a gente tem feito esse essa iniciativa para trabalhar a conscientização das pessoas, para que elas entendam que não pode vender o voto. Não venda o seu voto, não seja amostradinho e vote consciente. E assim, Douglas, essas iniciativas têm sido interessantes, principalmente, como você falou, de questão de conscientização a respeito de política, né? Discutir sobre política. Exato. Com as pessoas que vão fazer política no final das contas. É isso aí. Porque todo político que a gente tem, no final, sempre e continua sendo um cidadão. É isso aí. Então, se ela não entende de política hoje, os políticos de amanhã também não vão entender de política. É isso mesmo. E se a gente incentiva elas a entender de política hoje, os políticos de amanhã também já vão entender de política. Exatamente. Voltando, deixa eu só terminar de responder lá sobre o Domingos. Domingos, exatamente. Então, o candidato a prefeito, o Pedro Ixi, disse que é irresponsabilidade a gente fazer o transporte público gratuito de segunda a segunda-feira. E eu concordo com ele, realmente não dá. A cidade de Suzano não tem espaço orçamentário para fazer isso. E ele citou que, né, esse projeto custaria 12 milhões de reais por mês, né? E eu achei muito interessante porque também me deu um subsídio legal para ver que o Domingol custaria em torno de 400 mil reais por domingo. Se você divide os 12 milhões por 30 dias, dá 400 mil reais. O que torna o projeto muito viável. Tão viável que o próprio prefeito Rodrigo Axuxi, junto com o Pedro Ixi, numa outra entrevista, comentou que o transporte público gratuito no domingo já vai começar a partir do ano que vem, né, nesse novo mandato, não no ano que vem, mas já no próximo... Talvez até no final deste mandato. Exato. E aí, só que num domingo por mês. Isso mostra a importância da gente ter levantado esse debate na cidade, da gente defender esse tema, e eu fico muito feliz do prefeito e do Pedro estarem se conscientizando dessa importante política pública para a cidade. E Douglas, assim, a gente fala... Essa questão da tarifa zero tem sido muito discutida. Em uma das entrevistas, eu lembro realmente do prefeito Rodrigo falando sobre isso, que seria um alto custo para o município. Mas você acha que talvez isso é algo que dá para se imaginar para o futuro? É algo, como talvez pensar assim, inclusive como vereador, a gente sabe que um dos deveres é fiscalizar o orçamento, planejar também um orçamento. Então, como você acha que no futuro é possível que esse orçamento aumente para que, eventualmente, uma questão de tarifa zero possa ser discutida talvez aos finais de semana, possa ser expandido isso cada vez mais? Eu acho que é um excelente começo o prefeito e o Pedro já se comprometerem em fazer uma vez por mês. Eu acho que assim, vai se impor ao Poder Executivo, à Prefeitura, aos órgãos públicos, que haja o transporte público em todos os domingos no mês. É viável orçamentariamente, que custa em torno de custa em torno de 20 milhões por ano. Isso é menos do que muitos contratos que a prefeitura tem. Então dá para fazer num orçamento de 1,4 bilhões de reais que a nossa cidade tem. Fazer por 20 milhões uma política pública tão importante vai sair muito barato. Só que, 12 milhões de reais por mês, se fosse de segunda a segunda, realmente a gente precisaria repensar o orçamento da cidade, teria que ter uma nova fonte de financiamento. Tem várias cidades no Brasil, Léo, que estão fazendo a tarifa zero, como é o caso de Maricá. Maricá fez a tarifa zero de segunda a segunda. Só que foi uma decisão política e também da cidade, por fazer isso, a partir de um acréscimo do orçamento municipal depois dos royalties do petróleo que a cidade começou a receber e que o orçamento da cidade cresceu muito. Então isso só aconteceu depois que houve esse acréscimo do orçamento da cidade. Então, depois disso que a cidade entendeu, falou, não, vamos colocar onde esse dinheiro? Vamos fazer a tarifa zero de segunda a segunda-feira. Mas a tarifa zero em um dia da semana é extremamente viável e é necessário. Tanto que a cidade de Ribeirão Pires, uma cidade com orçamento muito menor do que o nosso, já faz, não só no domingo, mas também no feriado. A cidade de São Paulo, que é uma cidade grande territorialmente, mas é uma cidade também rica, já está fazendo isso. Então a gente tem os dois exemplos, de uma cidade pequena com pouco orçamento, uma cidade grande com grande orçamento, fazendo essa política pública. Por que não Suzano, que é uma cidade grande também, não tão grande quanto São Paulo, mas é uma cidade grande, e é uma cidade com um orçamento maior de 1 bilhão de reais, e a gente pode fazer aqui também. E daí, Douglas, outro assunto que você também tem tratado bastante, você até citou já aqui no começo da entrevista, é a questão da rotatória na Índio-Tibiriçá, na rodovia de Índio-Tibiriçá. Na verdade, lá em Palmeiras, você vai ter alguns problemas de mobilidade por causa dessa rotatória, que não é responsabilidade do município, mas sim do DR. E falta, além dessa rotatória, alguns pontos que faltam uma passarela, o pessoal atravessar.
tive cobrindo uma pauta semana passada e dava um medinho, porque às vezes você tem que atravessar a rodovia e você não tem faixa de pedestre. Fácil, né, assim. Então, caso eleito, quais providências você poderia tomar para realmente mudar essa situação, uma vez que se trata de uma rodovia estadual? A gente sabe que não é do município, às vezes, e o vereador, de certa forma, não tem um poder direto ali, o prefeito também. Como você atuaria para mudar essa situação? Eu, sem ser vereador, já levantei esse tema. A gente já fez jogou luz sobre isso. A gente conseguiu, com a articulação que eu fiz junto com o prefeito Rodrigo Achiuchi, que foi super receptivo a essa demanda, a gente conseguiu marcar uma reunião no DR, a gente foi recebido lá, inclusive lá fui reconhecido como, você é o rapaz do vídeo, eu falei, sou eu mesmo. E a gente já conseguiu, de alguma forma, garantir, mostrar pro DR que essa rotatória tem que sair. E eu não sou o vereador, Léo. Então, a partir do momento que eu ocupar uma cadeira na Câmara Municipal, se a população de Suzano assim decidir, quiser me eleger e votar em mim para isso, a gente vai ter muito mais poder do que eu tive para fazer essa articulação inicial. E aí a gente vai continuar enchendo o saco do DR, pontuando para ele, porque eles já se comprometeram em fazer. Só que agora a gente precisa fazer isso com urgência. Porque tem gente morrendo na rodovia por falta de segurança, tem gente morrendo na rodovia por falta de sinalização, como você disse, falta de faixa de pedestre. Então a gente precisa fazer uma melhoria na rodovia, não só a rotatória, mas toda essa melhoria na rodovia, a gente precisa continuar cobrando DR para que isso aconteça. E eu nem sou vereador, e nem sou da região de Palmeiras, mas sempre fui lá, tenho muitos amigos que são de lá, sempre estive lá e levantei essa pauta. Imagina como vereador, né, Léo? E Douglas, uma das outras suas bandeiras, também falando sobre isso, é incentivo ao empreendedorismo. A gente sabe que a economia também está muito ligada ao empreendedorismo. A gente sabe que hoje os MEIs são responsáveis por grande parte da arrecadação de impostos do Brasil. Então, eles movem a economia. E eu queria que você, caso eleito também vereador, quais projetos você teria para incentivar o crescimento dos pequenos e médios empreendedores aqui em Suzano? Léo, 80% dos empregos são gerados por pequenas e médias empresas. Então, a gente precisa valorizar esses empreendedores da nossa cidade de Suzano, criando para eles, primeiro, um ambiente que seja saudável, seja prático, você abrir uma empresa, essa empresa ter todo o suporte e apoio do poder público. Por exemplo, uma das iniciativas que eu tenho apoiado para a nossa cidade é que o Poder Executivo aprove uma legislação para a gente olhar para a inovação na nossa cidade. A gente tem uma cidade com uma economia criativa, com a cultura muito pujante. E já tem uma série de empreendedores da cidade que formularam um esboço dessa lei de inovação da cidade, apresentaram ao Poder Executivo, mas ainda não andou. Então, uma das coisas que eu defendo é que essa lei seja pautada, seja colocada na Câmara Municipal e que a gente trabalhe ela. Então, essa lei e esses empreendedores já escreveram uma lei a partir da necessidade deles. Olha a importância que tem esse projeto da Lei de Inovação na cidade, que foi capitaneada pelo meu amigo Marcelo, pelo Marcos Hirano. São empreendedores da cidade voltados para a inovação, para a criatividade, realizaram o Dia Mundial da Criatividade aqui na nossa cidade de Suzano. Então é uma galera muito gente boa que o poder público precisa olhar com carinho para esse projeto e incentivar e colocar esse projeto em pauta. E a gente precisa ter em Suzano uma lei de inovação. Não dá pra gente ainda está na economia do século XX e a gente precisa entrar na economia do século XXI. E como seriam essas alterações para essas inovações dentro da economia? Assim? Tem uma série de iniciativas dentro dessa lei de inovação. Eu tive acesso ao esboço, o rascunho dela, para criar políticas públicas. É uma lei que regulamenta por cima. Então, prevê várias iniciativas legais para facilitar o acesso às empresas, institui políticas públicas importantes. Eu posso até compartilhar contigo depois essa legislação. Perfeito. E é uma lei muito completa. Fala desde o ecossistema de inovação que a gente precisa ter na nossa cidade, fala sobre incentivos que a gente precisa ter, sobre geração de emprego e renda, sobre educação, porque não tem como falar sobre inovação sem a gente formar pessoas qualificadas para isso. Então essa lei é super interessante, super inteligente também. E daí, Douglas, além disso, você falou também sobre a questão de cultura. E a sua candidatura defende muito uma questão de cultura e lazer também. E eu queria que você falasse, hoje você acredita que Suzano está bem munido de espaços culturais ou ainda falta mais espaços de expressão cultural? Ou se eles estão muito concentrados no centro, ainda precisa expandir mais?
Eu acho que assim, a nossa cidade, eu acredito muito, e é visível o potencial da cultura e arte em Suzano. Então a gente precisa olhar para o que a gente tem de equipamentos públicos, e eu acho que a gente tem uma quantidade boa de equipamentos públicos, mas a gente precisa melhorar o acesso. O acesso aos artistas da cidade, à população, a esses espaços. Um exemplo, o Armando de Ré, para você fazer parte se é um grupo de teatro da cidade, da periferia, se você quer utilizar o Armando de Ré, tem uma taxa que precisa ser paga. E a gente precisa entender quem pode ou não pode pagar essa taxa. Como é que funciona para que esse espaço importante da nossa cidade, que é o Armando de Ré, seja democratizado. A gente tem uma orquestra suzanense comandada pelo meu amigo Johnny, e ela tá precisando de um espaço maior. Tá precisando fazer um ensaio no Armando de Ré. Porque quando você ensaia com a orquestra já num palco de um teatro, já prepara essa orquestra para apresentações. Não dá para a orquestra se ensaiar numa garagem para depois ir para um palco, né? No palco tem toda a acústica específica, tudo. Então a orquestra suzanense precisa desse espaço para ensaiar. Mas é um projeto da nossa cidade que não tem condição de pagar tudo que precisa para ter acesso a esse espaço. Na verdade, os espaços públicos a gente já paga por eles, a gente paga muitos impostos. Então a gente precisa fazer com que esses espaços sejam democratizados para a cidade toda. Além disso, a gente precisa olhar para os espaços privados de produção de cultura. Então na nossa cidade tem diversos bares que funcionam quase como centros culturais. Tem bares da nossa cidade de rock, que são bares que valorizam a cultura do rock, que fazem exposições, que tem dias muito criativos, com mais do que a apresentação de rock e vender comida e bebida. É um espaço realmente cultural da nossa cidade. Além disso, tem várias outras iniciativas. Tem o grupo Parabolandos de Teatro, que é um dos grupos mais tradicionais da nossa cidade, que é um grupo privado, que tem um espaço privado de produção de arte, cultura, é uma escola. Então a gente precisa valorizar esses atores, criar um ecossistema cultural que seja bom não só, né, nos espaços públicos, os projetos públicos que a prefeitura financia, mas que a integração desses espaços privados, desses grupos que são grupos de iniciativa da população, tenham junto com essa integração junto com esses espaços, ter o acesso, ter tudo isso. E aí eu acho que a partir do momento que a gente consegue desenvolver tanto o setor privado de arte e cultura, quanto os espaços e as iniciativas públicas, a gente vai ter uma cidade melhor. O que está faltando é essa integração. E daí, inclusive, isso dá para acabar discutindo um pouco sobre a questão da inclusão, que é outra pauta que você defende, Douglas, que hoje você olha a cidade de Suzano como uma cidade inclusiva? Se não, o que você ainda acha que falta para a cidade ser mais inclusiva? Em tantos aspectos, até sociais, quanto envolvendo questões de mobilidade, questões de acessibilidade para pessoas, às vezes, com deficiência. Léo, quando eu fiz a articulação pela volta do transporte escolar no Jardim Quaresmeira, eu conheci muitas mães que têm filhos autistas, né? E essas mães falaram sobre todas as dificuldades que elas têm na cidade de Suzano. E são muitas dificuldades. A nossa cidade melhorou o acesso, a inclusão, só que tem muito ainda o que melhorar. Então, essas pessoas, essas mães que têm os filhos com transtorno do espectro autista, nível 1, 2, 3, ou outras neurodivergências, elas precisam ser melhores assistidas pelo setor público. A gente precisa ter um setor público preparado, a gente precisa conscientizar e preparar o atendente dos espaços públicos, o atendente do posto de saúde. A gente precisa preparar o atendente que fica ali na Secretaria de Educação para receber essas pessoas. A gente precisa conscientizar essas pessoas também dos direitos que elas têm. Então tem todo um trabalho que a gente precisa preparar, Suzano, para acolher melhor as pessoas que têm neurodivergências, por exemplo, que é uma das diversas inclusões que a gente precisa fazer. Por exemplo, Suzano precisa aumentar a quantidade de neuro e neuropediatra. O tempo que tem demorado o diagnóstico para as pessoas do transtorno do espectro autista está sendo demais. A fila de espera passa dos 2 anos. Nossa. Tem mãe que não tem condição, mas precisa juntar dinheiro, pagar um teste, né, o exame privado para ter o diagnóstico do seu filho. E isso são 2 anos de direitos de direitos negligenciados para essa criança que não tem o diagnóstico. Então a gente precisa cobrar o Estado, que na verdade neuro e neuropediatra é responsabilidade do governo do Estado, que tem sido negligente com a cidade de Suzano,
do que cobrar a prefeitura, por exemplo. A prefeitura tem diversos espaços, a Secretaria de Saúde precisa financiar diversas coisas e tem muito que melhorar, mas está financiando diversos projetos já. Então, a gente não pode fazer com que a prefeitura também englobe tudo aquilo que o Estado está sendo negligente com a nossa cidade. E a gente precisa cobrar o Estado disso. Cobrar mais investimento em assistência para as pessoas que precisam na nossa cidade de neuro e neuropediatra. Então, essa é uma das inclusões que a gente precisa fazer em Suzano. Né? E fora os espaços públicos, os espaços culturais precisam ter essa acessibilidade. Enfim, eu acho que tem muito que avançar em Suzano no quesito da inclusão. Douglas, a gente já está caminhando para o final da nossa entrevista. Hoje pareceu mais rápido. Foi rápido. Mas eu queria que você falasse assim, diante de tudo isso que você apresentou, diante de toda a campanha que você tem feito, por que a população suzanense deveria confiar o voto a você, Douglas Pena? Porque quem quer uma política inteligente, Léo, vota 15 mil. Quem quer uma política que fiscalize de verdade os serviços públicos do Estado e do município e do governo federal, vota 15 mil. Quem quer um político que vá trabalhar realmente próximo da população, assim como a gente fez em Palmeiras na questão da rotatória, está fazendo, e também fez no Quaresmeira, vota 15 mil. Quem quer de verdade um político que não só apareça em época de eleição, vota 15 mil. Então, eu te dei aqui diversos motivos e tem muitos outros, né? Quem quer uma política com propostas, boas ideias, bons projetos, não só blá 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 e vota em mim porque eu sou legal, vota 15 mil. Então, essa é a política que eu acredito para a nossa cidade, só que não adianta nada as pessoas olharem para mim e falar, nossa, como o Douglas é legal, como o Douglas tem boas ideias, e elas não votarem em mim. Então eu peço de coração o seu voto. Se você acredita que a política de Suzano pode ser dessa forma, vote 15 mil, Douglas Pena. Douglas, agradeço muito pela sua disponibilidade, por estar aqui mais uma vez, compartilhar suas ideias. Eu abro esse espaço também para você fazer suas considerações finais. Quero agradecer muito ao Grupo Hoje pelo sempre carinho e acolhimento que eu tenho aqui. Quero dizer que vocês são o maior grupo de comunicação da nossa cidade e a cidade precisa reconhecer o trabalho tão essencial e fundamental que vocês fazem aqui. Com tanto profissionalismo, com tanto trabalho, realmente dá para ver a paixão que está no trabalho que vocês fazem. Então quero de verdade agradecer essa participação aqui, dizer que a imprensa livre, a imprensa como um espaço de debate público, como diz o Habermas, né, o espaço democrático é fundamental. Então, muito obrigado ao Grupo Hoje, parabéns pelo todo o trabalho de vocês e votem 15 mil, Douglas Pena. Douglas, mais uma vez, agradeço muito pelo seu tempo, por compartilhar suas ideias e agradeço a você que nos acompanhou até o final dessa entrevista. Meu muito obrigado e até a próxima.